Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é bom celebrarmos o que quer que seja, melhor ainda quando temos consciência daquilo que estamos fazendo, o que estamos celebrando hoje. O que quer dizer isto? Jesus Cristo, Senhor, Rei do Universo. Como podemos entender o que isto quer dizer para nós, o que tem aqui para mim, para você? Pilatos era um homem cruel. E não foi somente a Jesus que ele mandou açoitar e matar. Era um homem rápido em reprimir as sublevações, porque ele era o canal de comunicação entre o Império e a Judéia, que ele governava em nome de Roma. Tão cruel que foi preciso haver uma intervenção de um representante do Império que morava na Síria, porque os samaritanos o denunciaram por autoritarismo ao imperador. E o imperador delegou, pois, este seu representante e o mandou até Jerusalém para que Pilatos fosse a Roma se explicar com o augusto imperador. Pilatos não era homem de brincadeira. E por isso mesmo entendemos bem o motivo da discussão com Jesus a respeito desta história de reino, de rei. E nós percebemos que a discussão, no entanto, ela não flui assim, não é? Digamos, de direção a direção. Não. É uma discussão feita através de estágios diferentes. O que o Pilatos diz não bate com o que Jesus quer dizer, e vice-versa. O que Jesus fala não vai daquilo que está na cabeça de Pilatos. E é por isso que então ele pergunta se ele é o rei da Judéia. E então Jesus argumenta: estás falando isso a partir da tua própria experiência ou foi alguém que buzinou nos teus ouvidos? E Pilatos procura se excusar: olha, eu não sou judeu, quem está te acusando são os teus compatriotas, os teus conterrâneos. O que tu andaste aprontando? E Jesus então responde:
a primeira pergunta: o meu reino não é deste mundo. E depois Pilatos volta, mas no outro patamar já disse: então quer dizer que tu és rei? E Jesus responde também num outro patamar diferente. As conversas, elas não se cruzam. Sim, tu estás dizendo, eu sou rei. E eu vim ao mundo para isto. Então, queridos, queridas, aqui tem uma diferença sobre o que seja rei, reinado, o que se entende por isso. Nós também temos dificuldade de entender isso. O nosso império já se foi através do golpe da República desde 1889. Não temos mais reino. A rainha da Inglaterra está velhinha, quase 70 anos de reinado, não faz nada, é só um símbolo, né? Uma pessoa plácida ali, suportando altos e baixos da monarquia inglesa. Ela está ali, não diz muita coisa do ponto de vista do poder, apenas é o símbolo da união do país. O que mais podemos usar para entender o que significa reinar? As ideias que temos das historinhas dos livros infantis, das 1001 noites, do rei, do príncipe. Mas nada disso diz para nós muita coisa. Porque a compreensão de reinado e até mesmo os objetos desses reinados são completamente diferentes. O trono e a coroa de Dom Pedro II estão no Museu de Petrópolis. O trono de Nosso Senhor Jesus Cristo é esta cruz. É uma cruz. Então quer dizer que as compreensões são diferentes. E Jesus de fato fala que ele nasceu e veio ao mundo para ser rei. E nós perguntaríamos, então, que rei é este? Que reino é este? As outras leituras nos ajudam a perceber, sobretudo a segunda do Apocalipse, como Jesus Cristo é rei, sendo a testemunha fiel, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que é o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pagou o nosso resgate através do seu sangue, libertando-nos dos nossos pecados, e constituiu por isso de nós um reino para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Então quer dizer que o reinado de Jesus aconteceu por uma, olhem só, prestação de serviço. A própria vida de Jesus, o seu corpo, que nós recebemos no Natal, e que a Virgem Maria ofereceu em Jerusalém, e depois ofereceu sobre o Calvário, foi aqui no corpo de Jesus que ele prestou o serviço, que ele nos restaurou, nos resgatou e proporcionou para o mundo uma outra dimensão do que significa reinar. Nós podemos também, meus irmãos e irmãs, mesmo se por uma imagem muito pálida, entender o valor do serviço. Estamos para querer entender isto. Quanta expectativa está no coração dos brasileiros ao aguardarem um novo governo, que todo mundo espera seja de fato um governo de serviço, onde de fato todos possam ter
e que de fato possam ser desmanchadas ou desmanchados aqueles nós da corrupção. E de fato esta esperança de um governo que sirva é tão grande que ultrapassou 10 milhões de votos a mais. O que eu quero dizer para vocês é que exatamente nós estamos em condições sim de entender o que significa um reinado, um governo, uma administração pública que de fato sirva, que faça bem, que de fato venha ao encontro de um país onde todos esperam alguma coisa diferente, e se não fosse isso, não teria a margem de diferença de 10 milhões, não são 10 mil. Vocês estão entendendo? Ninguém depois vem aqui dizer, ou por aí, que eu esteja fazendo propaganda do governo. Não, eu estou apenas evidenciando um fato que mostra como a gente tem vontade, como a gente tem necessidade de entender o poder, o governo, o reinado como serviço. Porque isto é bom, porque é isso que nós queremos, porque a organização da vida social precisa disso. O cristão não é um ET, ele vive enfronhado na realidade social. Desde a antiguidade se dizia isto, e é verdade. E Cristo ensina exatamente a isso. Agora, onde está a diferença? A diferença está, e vocês vão me dar razão, porque eu sei o que eu estou dizendo, em que nós só queremos ser servidos. Só queremos ser servidos. Não nos dispomos a entender que nesse dinamismo do reino ou do governo exista a coparticipação dos cidadãos, dos cristãos, dos próprios discípulos missionários. Estamos encerrando o ano do laicato, talvez não diga muito para muitos de nós. Estamos encerrando a semana missionária, em que muitos leigos foram, olhem só, de porta em porta, anunciando Jesus Cristo, pondo a cara. Portanto, tudo passa também por nós. Esse reino de Jesus, que serve, que instaura a justiça, deve passar por nós, por cada um, a nossa parte. E se nós formos analisar bem, são infinitas as oportunidades que nós temos como cidadãos, como cristãos, como discípulos missionários, de nós também fazermos acontecer, incrementar, pois o reino de Deus e a sua justiça, como o próprio Jesus disse, buscai-o primeiro. Porque, conforme dizia um grande governante da antiguidade romana, dizia: eu não sou corrupto, dizia ele, o povo que me faz, o povo que se deixa corromper e põe a culpa em mim, dizia esse grande governante. Vamos colocar a mão na consciência para entender se de fato não é mesmo assim. Ou seja, no nosso pequeno, nós também, de fato, agimos como corrompidores e como corruptos. E a coisa vai engrossando, não é? Como uma bola de neve, como se costuma dizer. Então, fica naquele estágio que é muito complicado desmantelar. Então, queridos, compreendamos o que significa também o empenho que cada um vai ter que ter
vamos ter que dar, seja na questão da nossa pátria, do nosso país, seja na questão da nossa vivência, da palavra, do evangelho, da verdade, que Jesus disse que ele veio dar testemunho. Eu nasci e vim ao mundo para isto, dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Portanto, coloquemo-nos, é fim do ano cristão, é fim do ano civil, vamos nos colocar nessa postura, e nós também queremos participar do reino, da nossa pátria, que está cheia de esperança, tomara, e também do reino de Jesus, que está acima de tudo isto, e será a definitividade de todas as coisas. Eu, você, discípulo missionário, participante ativo deste dinamismo. Um instante de silêncio.